Melhor noite. Como estamos? Reinando em vida por meio de Cristo. Ah, papai, assim é. Como passaram de quarta a quarta-feira? Tudo bem? Mais que vencedores, tudo em paz e em paz. Nós não temos guerra, nós temos paz. Estivemos falando sobre isso. Jesus diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso e não guerra. Guerra é para quem não aprende com Cristo. Guerra não é para quem não está no reino, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim o que? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então nós não somos guerreiros. Guerreiros foram os do Antigo Testamento. Tiveram que guerrear na carne e matar as pessoas, né? Agora, na graça, descansamos. Por quê? O nosso inimigo, que era o diabo, o que aconteceu com ele? Foi destruído. E o pecado aniquilado. Acabou a guerra. Hoje nós descansamos. Temos a leve e momentânea tribulação, mas nela nós descansamos. Jesus diz, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ele venceu por nós. Assim é? Então, nós descansamos. Tudo que nós fazemos é em descanso. Nada guerra, nada apavorado, desesperado, não. Nós temos anjos que militam a nosso favor. Assim é? Ah, papai. Graças, Senhor. Bom, semana passada falamos do quê? Tem o mesmo pensamento que eu vi. Sentimento que houve em Cristo Jesus. Tendes o mesmo sentimento. Então, quem está em Cristo está o quê? Em paz. Porque ele diz, eu vim trazer a paz. É a paz de Cristo. Então, para os filhos, nós temos esse sentimento. Como falamos, ele diz que no mundo passareis por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Então o sentimento nosso é o quê? O bom ânimo. Nunca desanimado, mas sempre animado. Aconteça o que acontecer, você está animado. Assim é, pessoal. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 3,16, algo aqui que nós queremos comungar com os irmãos, 3,16 e 17. E nós queremos falar sobre o corpo humano. Ele é o nosso o quê? Veículo. Quem está comandando esse corpo humano? Nós temos que saber quem está na direção dele. Na sua vida, individualmente, na minha vida. O que controla esse veículo, esse corpo? E Paulo vem citando o que é o corpo humano. Ele diz aqui, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é o que? Sagrado. Então esse corpo, feito por mãos de Deus, ele é o que? O santuário de Deus. Então esse veículo deve ser conduzido pelo Senhor aonde? No meu espírito, no teu espírito. Porque nós somos o Deus é Espírito e Pai dos Espíritos. Então você é o que? Espírito e não carne. E esse Espírito habita onde? Em nós. Ele diz lá em Efésios 1,13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo uma vez nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, esse corpo, ele tem um selo depois que você ouve
a palavra do Senhor. Então esse corpo pertence a quem? Ao Senhor. Você e eu temos que saber detalhes disso, para nós não emprestarmos este corpo para a nossa carne, a nossa alma. Porque é perigoso você emprestar para ele. Porque fomos instruídos que nós temos alma e corpo e não sabíamos que nós tínhamos o Espírito Santo. E as obras da carne são conhecidas e são o quê? Prostituição, adultério, lascívia, ira, discórdia, facção, dissensão, inveja, glutonaria, bebedice, feitiçaria e coisas semelhantes a essa. Então, o nosso corpo, que vai dizer quem está controlando esse corpo. Então, pelo fruto conhece o que? A árvore. Então, hoje nós temos esse entendimento que vai nos livrar de coisas mal feitas, que infelizmente esse corpo aprendeu. E esse corpo, antes da graça, ele estava o quê? Viciado. Ele estava viciado. Você vê que uma pessoa que é viciada, ela não tem controle de si mesma. Aí ela faz o quê? Eu era viciado em cigarro. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. E eu queria parar de todas as formas. Mas o vício, que é o domínio interior, ele não permitia. Porque o meu corpo já tinha assimilado que a nicotina era algo bom para ele. E ele viciou. Esse corpo viciou. Quando fui chamado por Cristo, eu senti algo na minha mente que estava ali a hora de romper com esse vício. E eu fiz todos os tratamentos que fossem necessários, eu fiz para ficar livre dele. E não conseguia. Parece que aumentava mais. O desejo multiplicava dentro de mim. Um dia, o Espírito falou na minha mente e eu disse para minha boca: a partir de hoje, eu não fumo mais, em nome de Cristo. É incrível. Tem 38 anos que eu parei de fumar. Eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Então, o corpo vicia das coisas do mundo. Ele te impede de ser salvo? Não. Você pode ser um salvo viciado, porque corpo e alma não herda o reino de Deus, não é. Mas você fica o quê? Prejudicado pelos vícios. Então, Paulo diz aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Deus vivo? Você não sabe disso? Eu não sabia. O dia que eu descobri, eu falei: então esse corpo pertence ao Senhor. E uma vez pertencente ao Senhor, eu tenho que respeitar. Porque o meu espírito despertou pela palavra. Depois que eu visse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Primeiro vem do que? Ouvir, meu irmão. Essa é a arma do cristão. Para ser mais que vencedor na terra, ele tem que ouvir. Ele tem que separar um tempo para ouvir o seu Deus, que em espírito fala em espírito para nós. Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Assim é. E a palavra é o que? Viva e eficaz. Uma vez ela encontrando um lugar nesse corpo, no meu espírito, eu consigo anular todo pensamento contrário a ela. Eu consigo anular. Então, a palavra tem que encontrar lugar aonde? Na mente. Uma vez ela na mente, você fala. Quando você fala, é uma bomba que explode de libertação na minha vida e na tua vida. O que Jesus falou: e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não é você, é a verdade. Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Ela é a verdade de Deus. Ela tem que encontrar lugar na sua mente, e ela vai descontaminar o seu corpo
e você não vai mais praticar aquilo que você detesta. É lógico que o enfermo, quando ele está enfermo, ele tem que saber que ele está enfermo e que ele quer ser o quê? Curado da sua enfermidade. Se ele não quiser, então não vai ser curado. Essa liberdade que eu e você temos. Você tem que querer ardentemente não se contaminar com esse corpo, que é a propriedade do Senhor. Quem fez o meu corpo, o teu corpo? Foi o Senhor. No ventre da sua mãe, Ele te gerou. E agora tem que haver o quê? Um querer se libertar como? Santificando-os pela palavra. Outra vez Jesus diz: Pai, santifica-os. Esse foi o clamor de Jesus. Não precisa de você clamar mais, porque Jesus na terra era o Cristo, era o próprio Deus. Ele intercedeu por nós. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o seu sacrifício que vai te libertar, meu irmão. Não são os jejuns, joelho no chão, buscar nos montes, fazer votos. Isso é sacrifício de tolo. Você tem que ouvir a palavra. Novamente Jesus diz: as minhas ovelhas ouve a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou o que? A vida eterna. Quer dizer, vida de qualidade aonde? Na terra. Vida de qualidade na terra, não é lá no céu não, porque o céu, Deus em Cristo reconciliou o céu com a terra. Reconciliou, quer dizer, fez paz com a terra, porque a terra tinha pecado. Deus não poderia habitar na terra, porque onde há pecado, Deus não comungava. Uma vez que o seu Filho Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, morre na cruz, o pecado é o quê? Aniquilado. Totalmente aniquilado o pecado. A remissão de pecado. Remir quer dizer totalmente limpos do pecado. E ele diz: e dos seus pecados não me lembrarei mais para sempre. Onde há remissão, não existe mais oferta para o pecado. Então, abençoados, ouça bem, esse corpo é corpo do santuário de Deus. Ele é o santuário de Deus. Você é corpo? Não. Você é alma? Não. Você é o quê? Espírito. E esse espírito habita nesse corpo e precisa de fortalecer esse espírito para que cumpramos o que diz Gálatas 5 por Paulo: andai no espírito e jamais, se você anda no espírito, jamais satisfareis o desejo da vossa carne. A carne é desenfreada. Se ela não tiver o espírito para acomodá-la no seu devido lugar, ela vai nos envergonhar, pessoal. Ela vai nos envergonhar. E passar por vergonha é chato, né, Sonofre? É muito. Então ela nos leva à profundeza das trevas, que é uma vida sem Deus na terra. Mas quem tem o Senhor, ele anda no Espírito. Ele tem o que? Paz. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor esteve na terra novamente pela segunda vez. Quantos viram o Senhor? Foram poucos, porque eles estavam onde? Na carne. A carne não comunga com o Espírito. E veio o Senhor e não o viram. Na pessoa de José Luiz, Jesus Cristo, homem, disseram que ele era um falso, um fascista, como fizeram com Jesus de Nazaré. A mesma coisa. A mesma coisa. Porque andaram na carne, não deram ouvido
Então, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E uma vez que você viu, o seu corpo começa a ser o quê? Descontaminado. O seu proceder vai mostrar que espírito que você tem, que eu tenho. Não se envolve com confusão, não fala mal de ninguém, tem paz com todos, vê todos abençoados. Você quer que eles conheçam a verdade e você envia essas mensagens ou prega para a pessoa, porque você vive uma vida boa. Você quer que todos tenham essa mesma vida, curados, sarados pela chaga de Cristo, rico, prosperado, mais que vencedor, como nós falamos no princípio. Olha, quem tem o Espírito guiando o seu corpo não guerreia com ninguém. O sistema religioso contaminou esse corpo. Como? Fortalecendo a sua alma, dizendo que nós estamos na guerra, que nós temos que guerrear, tem que aprisionar novamente os Exus, os tranca-rua, o Maria Padilha, quem mais? Zé Pilintra, demônio de asfalto, Pombagira. Onde ouviram isso? Onde está escrito isso na Bíblia, meu irmão? Isso não está escrito. Eles são anátema. O sistema é anátema. Vão guerrear e começa todo mundo a orar e dar soco no ar, dizendo que está guerreando contra o diabo, que nem existe mais. Aí põe o corpo para exercer algo que não é bom. Esse não é o santuário do Deus vivo. O santuário do Deus vivo não tem essas contaminações. Ele é sério, determinado no Senhor. Vai errar, infelizmente. Sim. De vez em quando nós erramos, mas em grande proporção nós acertamos, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser um dia perfeito. Na mente nós já somos aperfeiçoados. Assim é, Bessa? E o corpo vai responder nessa maravilha que nós estamos vivendo, a graça de Deus. Então, precisamos de um tratamento. E esse tratamento veio na segunda vinda de Cristo. Aqui em Romanos, vamos ver aqui. Romanos 2, ele diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Paulo, quando é que ele manifestou após a morte de Cristo, de Jesus de Nazaré? 45 anos depois da morte de Jesus. E ele cresceu, conheceu o Senhor, e Deus deu para ele o quê? O evangelho da graça, levando ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, ele diz, não sei, Deus o sabe. Então foi um envolvimento espiritual. E lá ele o quê? Ouviu. Ele não viu mansão, ele não viu rua de ouro, mar de cristal. Ele foi lá para ouvir o evangelho. E ele ouviu. E trouxe palavras inefáveis para a igreja. E assim, ele pregou e escreveu as cartas. E foi selecionado 14 epístolas de Paulo. O suficiente para mostrar qual é a vontade de Deus. Agora, depois da morte de Cristo, qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Onde nasceu quem? Os gentios, que não tinha participação outrora na lei. E ele nos resgatou. E ele diz aqui, só para fixar bem, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Esse Cristo viria para o quê? Pregar o evangelho de quem? De Paulo,
que foi dado por quem? Por ressuscitado no terceiro céu. Então ele viria para pregar, de acordo com o que está escrito, o Evangelho de Paulo, que foi recebido no terceiro céu. Então ele viria para isso, para julgar o segredo dos homens, e assim se manifestou esse Evangelho do apóstolo Paulo, pregado pelo próprio Cristo na vida de um homem, porque Cristo na terra só manifesta no corpo de um homem. Se não houver um homem, ele está nas regiões celestiais. Então ele veio segunda vez e restaurou a igreja, trazendo o que? O Evangelho do Senhor na vida de Paulo. Ele veio a segunda vez e restaurou e mostrou que o Evangelho é poder de Deus. Ele mostrou que no Evangelho você é um cristão genuíno, um filho genuíno do Senhor. Ele mostrou que o Evangelho apresenta todo homem o que? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito. Se você não entender e no teu espírito você é perfeito, o seu corpo vai andar em perfeição e vai te envergonhar, vai escandalizar. Hoje você quer uma sociedade mudada? Toma as 14 epístolas de Paulo. Aí você tem uma sociedade perfeita que sabe julgar com a mente de Cristo. E como não tem, o que nós estamos vendo na sociedade? Uma confusão total. O homem matando o próprio homem. Quer dizer, não tem a mente de Cristo. Qual que é o sentimento de Cristo? Amai o vosso próprio como a si mesmo. O vosso próximo como a si mesmo. Então o amor, ele vai criar o quê? Uma sociedade organizada de poder. Só que nós sabemos que isso é impossível acontecer, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós temos os santos e os ímpios da terra, e os ímpios perecerão, mas os santos vão ter o fruto do Espírito, que é amor, fluindo no seu corpo, e você vai ver manifestações do corpo em grande glória na terra. Assim é. Então não sabeis que vós sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então esse veículo tem que andar com essa palavra de cor salteada no nossa mente, para que as pessoas vejam Cristo em vós, a esperança da glória. Isso já começou na terra. Jesus Cristo, o homem, veio pela segunda vez e ativou isso. A fogueira tinha que ser acesa e ele acendeu. E ela está fervendo, ela está quente, abençoada. Porque nós que recebemos essa palavra, não retrocedemos, nós avançamos. Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós avançamos, continuamos pregando. Porta se abre e nós entramos pregando. Ouve essa porta aqui, eu estou aqui pregando. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, nós continuamos pregando, porque nós queremos que a igreja dos gentios, ela cresça com esse conhecimento, com essa fartura espiritual, para que cheguemos todos juntos à transformação dos nossos corpos. Assim eu recebo. Você é um abençoado com todas as vezes. Esses que nos ouvem pela internet, você é um abençoado. O seu corpo é do Senhor, porque o Espírito de Deus habita no meu e no seu espírito. E ele diz: andai no Espírito. Nós obedecemos a ordem do céu. Andai. É um verbo forte e nós acatamos isso, abençoado. Porque você é um filho do Deus vivo. Assim é? Segundo o meu evangelho, que diz Paulo. Segundo o evangelho de Pedro, João, Tiago
Judas. Não. Eles são do evangelho da circuncisão para os judeus. Paulo é para os gentios, com o evangelho da incircuncisão. Então nós temos um evangelho forte. E você e eu temos que honrar isso. O sistema é anátema. O sistema é anátema com seus pastores, com seus bispos, com seus apóstolos. Eles são anátema, porque eles não creem que Jesus na cruz do Calvário remiu o pecado e destruiu o diabo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Você ouvir uma pessoa inimiga da cruz de Cristo, ela vai te contaminar e o seu corpo vai ser avaliado. Ele vai ser destruído, porque você vai andar na carne. E na carne você tem o medo, você tem a raiva, a ira, a discórdia, a facção, a inveja. Tudo isso vai destruir o teu corpo. Com o quê? Trazendo enfermidade e morte prematura, pessoal. Assim. A bênção de Deus nos enriquece. A não bênção nos empobrece. Assim é, pessoal. Você recebe isso. Eu creio. E nós somos o corpo do Senhor. E esse vício que nós aprendemos no mundo e na religião já foi tirado. Essa palavra limpa. Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. E eu sei que essa palavra está limpando mente e corações. E o seu espírito está sendo fortalecido para andar em espírito. Assim é, essa é a palavra que eu tenho para abençoar, atacar, receba sem limite.